Bom dia! Queremos juntos celebrar este culto no nome deste Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o versículo de Jeremias 29:13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que essa possa ser a vontade e o desejo do meu e do seu coração, que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos ter uma palavra de oração? Bondoso Deus e Pai, graças a gente rende a Ti, Senhor, por mais um dia que Tu renova na nossa vida. Graças te damos pela oportunidade de mais uma vez ouvir da Tua palavra, de nós termos esse tempo de crescer em Ti, em conhecimento na Tua palavra, Pai. Nos ajude a ouvir a Tua palavra, mas também a praticá-la. E assim também a Te buscar todos os dias da nossa vida, com todo o nosso coração, ó Deus, rendendo louvor e gratidão a Ti. Assim, ó Deus, entregamos este momento de culto nas Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já
bênção ou o Senhor das bênçãos? Sabemos que em muitos momentos Jesus realizou diversos milagres. Ele fez diversos sinais e diversos relatos bíblicos nos mostram esses milagres que Jesus realizou. Como, por exemplo, a cura do filho de um funcionário público, a cura de um paralítico, o andar de Jesus sobre as águas, entre tantos outros que talvez eu e você conhecemos. E esses feitos de Jesus, eles eram vistos e muito bem comentados entre o povo. E o texto que nós queremos meditar nesta manhã é do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 a 15, que nos mostra um dos mais conhecidos milagres realizados por Jesus, onde uma grande multidão seguia Jesus porque eles tinham visto e ouvido falar dos milagres, dos sinais que Jesus havia feito. Porém, em um determinado momento, Jesus, vendo esta multidão se achegar, ele olha para os seus discípulos e diz: onde vamos comprar comida para todo este povo? Onde vamos comprar comida para todo este povo? Você sabe de qual milagre eu estou falando? Sim, da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vê aquela multidão se achegar na sua presença e ele olha para um dos discípulos e diz: onde vamos comprar comida para todo este povo? Porém, a palavra já nos mostra que Jesus faz esta pergunta para Filipe, para testar Filipe, pois Jesus já sabia o que estava para fazer, ele já sabia o que ele iria realizar ali naquele momento. E Filipe, discípulo de Jesus, nem sequer para pensar que Jesus é o Messias e que ele tem poder para alimentar toda aquela multidão. Mas ligeiramente ele faz as contas para ver quanto de dinheiro precisaria para poder pelo menos dar um pedacinho de pão para cada uma daquelas pessoas. E Filipe chega à conclusão que não se tem dinheiro suficiente para adquirir os pães necessários para alimentar aquela multidão. E diante desse contexto, André, outro discípulo de Jesus, ele diz: olha, no nosso meio há um menino e ele tem 5 pães e 2 peixes. E André continua dizendo: mas de igual forma, o que isto é diante de toda aquela multidão, diante daquelas pessoas que estão com fome? O que significa ter 5 pães e 2 peixes? Isto é insuficiente aos olhos dos discípulos. Em outras palavras, talvez podemos dizer que para alimentar aquela multidão, 5 pães e 2 peixes são como migalhas, porque não vai saciar a fome daquele povo, não vai saciar a fome daquela multidão que ali estava. Mas aos olhos de Jesus, para o propósito do Senhor, era o suficiente. Tudo já estava planejado. Ele dá a ordem aos seus discípulos para fazerem o povo se assentar. E então ele pega os pães e os peixes e dá graças a Deus pelo alimento, e então entrega nas mãos dos seus discípulos para que eles partilhassem com a multidão. E o texto nos mostra que todos comeram e se fartaram, e além de terem comido e se fartado, ainda sobra 12 cestos de pães. Ou seja, o milagre da multiplicação acontece e Jesus alimenta toda aquela multidão que ali estava. Porém, o que nós precisamos aprender com este relato bíblico tão conhecido? O milagre da multiplicação. O que eu e você podemos aprender com este relato? Primeiramente, olhando para a multidão que seguia Jesus, porque ouviam falar dos grandes feitos de Jesus, eu penso que também nos dias de hoje,
Muitas pessoas procuram por Jesus porque ouvem a respeito do que Jesus é capaz de fazer. E com isso, a busca por Jesus está muitas vezes atrelada a uma busca por benefício próprio. Uma busca simplesmente pelas bênçãos que o Senhor pode derramar na nossa vida. Eu não estou aqui dizendo que não podemos buscar ao Senhor e clamar ao Senhor por aquilo que são as nossas necessidades. Porém, o problema é quando nós o procuramos apenas em busca das bênçãos, apenas em busca de um benefício próprio, esperando algo em troca de Deus. Mas o compromisso com o Senhor das bênçãos, esse nós deixamos de lado, esse nós não queremos, porque afinal de contas nós estamos já bastante atarefados com os nossos afazeres cotidianos. E então, mais um compromisso de ter mais uma responsabilidade, essa nós não queremos. Mas as bênçãos do Senhor, essas são bem-vindas. A multidão que o nosso texto fala, estavam ali por causa dos sinais, dos milagres que Jesus estava fazendo. Eles ouviam falar a respeito dos grandes feitos. Eles muitas vezes presenciaram esses grandes feitos. Mas essa mesma multidão, nós podemos dizer que o seguiam Jesus simplesmente superficialmente. Eles seguiam porque viram e ouviram a respeito de todos os feitos de Jesus, tudo o que ele era capaz de fazer, todos os milagres, e então o seguem, porém não o reconhecem como o Messias, como o Salvador, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Bênção ou o Senhor das bênçãos? Por que eu e você buscamos ao Senhor? Estamos interessados nas bênçãos ou também queremos e assumimos este compromisso com o Senhor das bênçãos? Segundo o ensinamento, podemos perceber que diante da pergunta de Jesus, de como alimentar toda aquela multidão, os discípulos de antemão declaram falência. Filipe logo faz as contas para ver quanto de dinheiro era necessário para que se comprasse pelo menos um pedaço de pão para cada um. E praticamente ele declara que não é possível, que não se tem dinheiro, todo esse dinheiro que precisa para comprar. André vem ao encontro de Jesus dizendo que a única coisa que eles tinham em meio àquela multidão toda era 5 pães e 2 peixes. Mas também de antemão, André também declara falência, dizendo no versículo 9, mas o que é isso para tanta gente? O que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão? E eu penso que também nós, muitas vezes, somos assim como André. Muitas vezes nós também declaramos falência, dizendo para Deus do que adianta, porque só tenho isso, ou porque eu só tenho aquilo, que o que eu tenho é pouco, que não tem mais jeito. Quantas vezes eu e você também já declaramos falência antes mesmo de clamar ao Senhor? Eu vou pedir, eu vou orar, mas não adianta mais. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Porém, a história da multiplicação quer vir ao nosso encontro, mostrando que Jesus pega o pouco que se tem e transforma em bênção. Deus também espera de mim e de você que coloquemos o pouco que temos nas mãos do Senhor e deixemos Ele transformar o pouco em bênção.
Deus espera que nós não declaremos falência antes de colocar aos cuidados de Deus e confiar que Ele é capaz. Que Ele é capaz de transformar, que Ele é capaz de moldar, que Ele é capaz sim de fazer um milagre na minha e na sua vida. Deus também espera de nós um coração agradecido pelo que temos. Jesus, ele tinha duas possibilidades. Talvez a possibilidade de olhar para aqueles 5 pães e 2 peixes e reclamar, porque era pouco. Ou a possibilidade de olhar para aqueles 5 pães e 2 peixes e dar graças a Deus pelo que tinha. Quantas vezes nós murmuramos? Quantas vezes nós lamentamos? Quantas vezes dizemos que não vai dar certo ou que só temos aquele tanto? Mas Jesus, através do pouco, Ele faz milagre. O pouco nas mãos de Jesus é o suficiente para Ele operar milagres. E Deus nos chama a termos um coração agradecido, a termos um coração agradecido ao Senhor por aquilo que nós temos. Deus nos chama a não declararmos falência sem antes depositarmos tudo aos cuidados de Deus e ter a certeza que Deus cuida de tudo, sim. E não por último e nem menos importante, e com isso eu quero encerrar esse nosso momento, é o versículo 35 do mesmo capítulo de João 6, onde Jesus declara: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus vem ao nosso encontro para nos oferecer muito mais do que saciar nossas necessidades físicas. Ele é aquele que deseja saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Aquele que deseja ser o Senhor da nossa vida. E o convite de Jesus para nós é que nós façamos parte de uma multidão, mas de uma multidão que caminha não de forma superficial com Jesus, mas sim de forma plena e verdadeira, buscando compromisso. Jesus nos convida a nós praticarmos um coração agradecido. Jesus nos convida a não declararmos falência, mas entregarmos tudo aos cuidados do Senhor, e certos que Deus pode agir no que é impossível aos nossos olhos. Deus nos convida a entregar o pouco que temos, para que Ele faça muito, para que Ele derrame bênção sobre a nossa vida. E Deus nos convida a entregarmos a nossa vida, para que Ele sacie a nossa fome e a nossa sede. Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, como desafio para esta semana, eu quero desafiar a mim e a ti a não reclamarmos. Vamos tentar não reclamar no nosso dia a dia. Vamos tentar praticar um coração um pouco mais agradecido por aquilo que Deus tem nos dado, por aquilo que temos. E vamos entregar tudo que nós temos nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor faça do pouco muitas bênçãos sobre a minha e a sua vida. E com isso,
que a gente busque de todo o coração ao Senhor, não interessados apenas nas bênçãos que Deus é capaz sim de derramar na nossa vida, mas interessados na salvação que Deus pode nos dar. E por isso eu e você precisamos aceitar o compromisso de sermos parte da multidão, mas da multidão que caminha não de forma superficial com Jesus, mas sim de forma plena e verdadeira, num compromisso responsável com Deus. Possamos caminhar não apenas em busca das bênçãos que Deus tem a dar para mim e para ti, mas que caminhamos buscando o Deus da bênção. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Bondoso Deus e Pai, graças nós queremos render a Ti, Senhor, obrigada, porque Tu és esse Deus que se importa conosco, esse Deus que permite que a gente se achegue à Tua presença, esse Deus que permite que nós falemos, ó Deus, aquilo que precisamos falar a Ti, ó Pai. Assim, ó Deus de amor, nós queremos agradecer por tudo que nós temos. Ó Deus, porque sabemos que todas as nossas necessidades são supridas por Ti. Mas, Pai, nós temos a certeza de que Tu tens nos dado além das nossas necessidades. Tu tens suprido além daquilo que necessitamos. E aqui nós queremos dizer nosso muito obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado pelas bênçãos que Tu derrama. E nos ajude, ó Deus, a vivermos um compromisso verdadeiro e pleno contigo, ó Pai. Assim, ó Deus, guarda o nosso dia, guarda a nossa semana. Cuida de cada uma das pessoas, também daquelas que por algum motivo sofrem, que Tu estejas carregando em Teus braços. E no mais, ó Deus,
nós queremos orar a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado domingo, uma abençoada semana a cada um de nós.